Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e hoje nós vamos falar sobre a liderança pelo exemplo. Se você liderar pelo exemplo, então isto será suficiente para que você tenha sucesso? Vamos descobrir. Olá, você já deve ter recebido inúmeras vezes a orientação de que a melhor forma de você liderar é ser um exemplo para a sua equipe. Entretanto, se você fizer apenas isso, é garantia de que a sua liderança vai atingir o sucesso? Ou seja, você vai conseguir, como gerente ou diretor de empresa, conquistar resultados duradouros por meio das pessoas? A resposta é não. É claro que ninguém vai respeitar você se você não tiver congruência entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. Isso geraria uma enorme falta de integridade perante as demais pessoas e elas somente obedeceriam porque depende do emprego ou porque não tem nenhum lugar melhor para ir. O fato é que eu recomendo que você seja um exemplo de coragem acima de tudo, de moralidade, de caráter e, é claro, de competência em tudo aquilo que você faz. Entretanto, você não pode esquecer que a principal função de um líder é formar outros líderes. E se esta é a principal função sua, não basta você ser um exemplo. Você precisa transmitir nas suas mensagens o conhecimento necessário para que as pessoas se transformem em líderes também. Para que suas mensagens transmitam conhecimento, é fundamental que você saiba a origem deles, ou seja, quem foi que te contou isso que você diz para as demais pessoas. Quando você desconhece as raízes do seu conhecimento, as pessoas vão começar a perceber que o que você tem de verdade, ou melhor, o que você tem de fato é uma opinião, ou então você tem uma visão crítica das coisas, ou, o que é pior, que o que você sabe mesmo é fingir que domina um assunto que, na verdade, você nunca leu nada a respeito. Portanto, a melhor forma de você transmitir conhecimentos de maneira que as demais pessoas se transformem em líderes também é você saber a origem deles. E a origem dos seus conhecimentos de liderança, na verdade, estão em livros. Portanto, a sua liderança, ela não tem que ser pelo exemplo apenas, ela tem que ser por meio do exemplo e de livros. Eu vou aproveitar esses primeiros dias do governo do presidente Jair Bolsonaro como uma amostra do que eu quero dizer com você ser um líder pelo exemplo, mas também por meio de livros. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro, logo na sua primeira aparição após as eleições, ele colocou 4 livros na mesa para fazer o seu pronunciamento, onde ele agradecia ao povo brasileiro pelos votos. É claro que quando ele fez isso, esses 4 livros que ele tinha colocado ali, ele estava rebatendo, de certo modo, as ideias que governaram o país ao longo dos últimos 20 anos que nós tivemos presidentes de esquerda, ideias que tiveram origem em autores como Karl Marx, Hegel, Antônio Gramsci e George Lucas. Então, ali em cima da mesa, ele tinha 4 livros, a Bíblia, a Constituição, e ele tinha outros 2, que um deles era a memória da Segunda Guerra Mundial do Winston Churchill e o mínimo que você precisa saber para não ser o idiota do Olavo de Carvalho. Ora, o que o Jair Bolsonaro estava mostrando ali? Que essas ideias é que vão ser utilizadas para ele governar. Esses são os princípios, o conhecimento que ele está querendo transmitir para as demais pessoas. Quando ele falou do livro do Winston Churchill, inclusive, ele quis dar apenas como um exemplo de que ele vai seguir os grandes líderes. E é muito interessante ele ter falado isso, porque se você olhar a capa da autobiografia do Martin Luther King, você vai ver que na capa desse livro você tem a figura do Martin Luther King em uma sala e na parede desta sala você tem um quadro onde está a figura do Gandhi. Ou seja, os grandes líderes, de fato, eles usam também outros grandes líderes como modelo. Se você concorda com as ideias do presidente Jair Bolsonaro, a minha recomendação é que você leia esses livros que ele colocou ali em cima da mesa. E se você não concorda, a minha recomendação é que você leia com atenção redobrada. Por quê? Ora, aquele sábio chinês, o Sun Tzu,
quando ele fala sobre as suas chances de vencer uma batalha em uma guerra, ele diz o seguinte: se você conhece a si mesmo e ao seu adversário, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece apenas a si mesmo, mas desconhece ao adversário, então, para cada batalha que você ganhar, você vai perder uma. E se você desconhece a si mesmo e ao seu adversário, você vai perder simplesmente todas as batalhas. Portanto, você saber a origem do conhecimento seu e dos seus adversários é uma forma muito poderosa de você liderar. Dando continuidade ao que deve acontecer aqui no Brasil, eu observo que as esquerdas elas estão copiando o que o Partido Democrata americano fez quando ele perdeu as eleições para o Trump. Eles inclusive usaram as mesmas hashtags, resistência, vamos ser resistência, não é meu presidente, e isso vem baseado exatamente em ações fomentadas por Saul Alinsky nesse livro aqui, Regras para Radicais, Rules for Radicals, que é a base do comportamento hoje da esquerda americana. Provavelmente é isso que a esquerda brasileira vai fazer também. A mesma coisa acontece dentro das empresas. Você precisa saber a origem do conhecimento seu e de seus adversários, porque essa é a forma mais poderosa de você liderar pessoas, operações e negócios. Além disso, torna-se muito mais fácil você transmitir para as pessoas aquilo que você precisa quando você sabe da onde que vem o seu conhecimento. Mesmo você que é um gerente ou diretor de empresas, mas que não tem o hábito da leitura, pode estar seguindo um autor que você desconhece. E isso torna o seu comportamento previsível porque ele está descrito em alguma literatura. Pior que isso, você pode estar cometendo algum erro que é perfeitamente possível de ser evitado. Portanto, o meu incentivo aqui é que você tenha o hábito de ler livros da sua área de atuação, mas principalmente de liderança, de pessoas, de negócios e, claro, de operações. Se você tem muita dificuldade para ser produtivo na sua leitura, a minha recomendação é que você leia este livro aqui, Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Esse livro aqui, ele ensina você a ler, ora com um pouco mais de velocidade, ora com um pouco mais de profundidade, mas acima de tudo, para que você, ao ler, fique com mais capacidades, ou seja, para que você se torne mais inteligente ainda conforme você vai lendo livros. Porque esse, sem dúvida, tem que ser o nosso principal objetivo, não apenas adquirir mais conhecimento, mas nos tornarmos mais capazes de fazer coisas para nós mesmos, claro, e também para a empresa. E é o que nós queremos que as nossas equipes façam também. Finalizando, eu vejo que as empresas contratam muito treinamentos onde você tem dinâmicas, tem muita diversão, são treinamentos lúdicos e tudo isso, claro, é muito benéfico para os nossos profissionais. Entretanto, os livros são insubstituíveis e você, como líder, tem que ser capaz de ter uma vasta literatura que você possa indicar para os seus liderados e também, claro, incentivá-los a escolher os livros que eles desejam ler e perseverarem nesse caminho. Vamos fazer isso para melhorar as capacidades, não apenas nossas como líderes, mas também das nossas equipes. Vamos em frente.